Olá, sejam bem-vindos para mais um estudo bíblico. Que Deus possa abrir as nossas mentes e confortar o nosso coração. Amém. Olá, tudo bem? Como está você? Espero que você esteja bem. Nesse momento, nós vamos gravar mais uma bem-aventurança, né? Que desde já que você possa se sentir feliz aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever, a dar um like e a assistir os vídeos que já se passaram sobre as bem-aventuranças, sobre as bênçãos que tem aqueles que procuram a cada dia viver como a palavra de Deus pede para cada um de nós. Nós sabemos que a Bíblia é Deus falando conosco e nós falamos com Deus através da oração. Então acredito que se você parou aqui nesse momento, se você recebeu esse link, é porque Deus tem um propósito muito grande em sua vida. Porque Ele, ao criar cada um de nós, desde do ventre da nossa mãe, Ele tem um propósito. E nós temos que aprender, né, a cada dia, deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Eu acredito que você, nesse momento, né, assim como eu, ficamos muito felizes quando a gente ouve a palavra de Deus. E a nossa próxima bem-aventurança vai falar sobre isso, sobre bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que lê e praticam, né? Mas hoje nós vamos falar a nossa oitava que fala: bem-aventurado os que sofrem perseguição. Então, desde já, sinta-se bem aqui. Aqui diz o seguinte: desde que Satanás foi expulso do céu, sua obra-prima tem sido desfigurar, distorcer a imagem dos filhos de Deus. Aliás, não tem nada que mais satisfaça em seu espírito egoísta do que causar constrangimento ao caráter do ser humano. Quando ele consegue tal façanha, seu ser se enche de satisfação. Então, hoje nós sabemos que tudo que vem trazer constrangimento, tristeza, isso não vem de Deus, porque os filhos de Deus devem estar sempre alegre, sempre feliz. Na verdade, o que ele mais queria era atacar diretamente a Deus. E como não pode fazer tal coisa, ele ataca os filhos de Deus. Pois não há nada mais triste ao Senhor do que ver seus filhos sendo perseguidos, já que o ser humano é o objeto de maior interesse divino, pelo qual Jesus deu a própria vida por mim e por você. Então, muitas vezes as pessoas podem olhar para você e não ver valor nenhum. Mas para você tem um grande valor. Porque quando o mundo começou a existir, quando Deus criou e viu que tudo era muito bom, e mesmo assim, com tudo sendo bom, Adão e Eva veio e pecou. Mas ele me amava e amava tanto a você, que ele disse: meu filho, você vai morrer por cada uma dessas pessoas. E Jesus veio morrer por nós. Então, por mais que hoje nós viemos passar por lutas, por dificuldades, nesse mundo de pecado, nesse mundo onde o mal quer prevalecer, onde o mal quer trazer tristeza, quer trazer constrangimento, quer fazer a gente chorar, nós temos que aprender a sorrir, porque o nosso Pai, o nosso grandioso Deus, Ele nos ama e Ele está do nosso lado, principalmente nos momentos que nós estamos sendo perseguidos. Nesse momento eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir em Mateus 5. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 12, onde está a nossa oitava bem-aventurança. Mas antes disso nós vamos orar, pedindo a presença do Espírito de Deus e também pelas pessoas que hoje sofrem perseguição. Vamos lá? Santo Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, Senhor. Neste momento, ó Pai, estamos aqui gratos pela Tua bondade. Te pedimos, ó Deus, que nós vamos abrir a Tua palavra, que Teu Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, no nosso lar, na nossa família, meu Pai. E que a Tua palavra venha a ser manifestada nas nossas vidas, ó Deus. Abençoa, meu Pai, neste momento. Eu quero te pedir, meu Deus, visita cada pessoa que está sofrendo perseguição pelo Teu nome, ó Deus. Sabemos que o inimigo ele quer fazer de tudo para que nós venhamos desanimar, perder a fé, não acreditar no Teu poder, meu Deus. Mas neste momento nós te pedimos a Tua bondade, te pedimos a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos sobre nossas vidas. E o mais importante, Senhor, ânimo e força
para vencer, meu Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Cobre este lar com tuas bênçãos. É o que te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Mateus 5, de 10 a 12, diz o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares, vos perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, feliz é aquele que hoje sofre perseguição por causa do nome de Cristo, porque Ele está conosco, Ele vê as nossas lutas, Ele vê as nossas dificuldades e Ele está pronto a ajudar a gente vencer cada um desses obstáculos. Às vezes somos tentados a pensar que as nossas dores e sofrimentos são causados por Deus, quando na verdade Deus não tem nada a ver com isso. Satanás é que ocasiona perseguição e sofrimento. Então as perseguições e os sofrimentos, quem traz na nossa vida é o quê? É o anjo mau. Por quê? Porque ele quer que nós percamos a nossa fé. Mas hoje nós já estamos sabendo disso, que isso não venha a ser o motivo de eu e de você perder a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Nesse momento eu quero convidar você para que nós possamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 12. Vamos agora para Apocalipse 12. Vamos ver o que diz lá em Apocalipse 12, versículo 17. Apocalipse 12, 17. Aqui diz o seguinte, aqui em Apocalipse 12, 17, diz o seguinte aqui: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui no livro de Apocalipse está trazendo para a gente o quê? Que o inimigo ele está irado com todos aqueles que estão procurando andar de acordo com o que Deus manda, seguindo os seus passos, seguindo os seus mandamentos, ouvindo o que a sua palavra, que é Ele falando para a gente, nos diz. Algumas vezes nós mesmos somos os causadores dos nossos sofrimentos, né? Muitas vezes nós passamos por um momento que a palavra vem nos mostrando o que é certo e a gente procura fazer as coisas da maneira errada. Então tem momentos na nossa vida também que é eu que procuro o sofrimento para a minha vida. Jesus deixou bem claro que enquanto estivermos nesse mundo, seremos perseguidos e teremos muitas aflições. Então esse mundo é um mundo de pecado, é um mundo onde quando o pecado entrou, ele trouxe o quê? Tristeza, trouxe morte, porque o salário do pecado é a morte, né? O dom gratuito é a vida eterna. Então quando a gente tem Jesus na vida da gente, nós conseguimos a paz através de Deus. Eu quero convidar você nesse momento a abrir sua Bíblia em João 16, versículo 33. Eu estou aqui com a segunda Bíblia, já está até aberta. Que diz o seguinte, o versículo 33 aqui. Está aqui em cima, diz o seguinte: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tá vendo? Então aqui em João 16, 33 está dizendo o quê? Que no mundo a gente vamos passar por aflição. Mas temos que aprender a ter o quê? Termos bom ânimo, porque Jesus venceu. E nós, se nós estivermos com Deus, nós também venceremos. Mas mesmo no sofrimento, Ele promete estar conosco. Então nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Isaías 43, vamos ver também o que diz Isaías 43, né, versículo 2. Achei aqui Isaías 43. Isaías 43, versículo 2 diz o seguinte, Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Pois quando passarem pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então aqui nesse versículo nós podemos ver o quê?
Muitas vezes teremos momentos muito difíceis em nossas vidas. Mas que não sejam esses momentos que façam que nós venhamos a perder a nossa fé. Por quê? Porque de acordo com o versículo aqui de Isaías 43, versículo 2, Deus ele está nos prometendo que nesse momento é o momento que Ele está junto conosco. Você não está passando luta, eu não estou passando luta, eu não estou sendo perseguida sozinha. Como nós já vimos no início. O inimigo ele persegue a mim, persegue a você porque ele quer atingir o nosso Deus. Como muitas vezes, né, o inimigo ele ataca as famílias, os filhos, para poder alcançar o que os pais, né, trazer um transtorno assim à família, né? Vamos ver também o que diz Salmo 23. Salmo 23, versículo 4, um versículo já conhecido de alguns, né? Vamos ver aqui Salmo 23, versículo 4, o que é que diz aqui? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então aqui o salmista Davi ele diz que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não teme mal nenhum. Por quê? Porque Deus está com ele, né? Que nós possamos também ter essa certeza, ter essa confiança que Deus, Ele está conosco. Ainda que as coisas venham a se piorar, as perseguições venham a aumentar, mas nós temos um grande Deus que Ele vê e sabe e sofre junto conosco. Jesus não dá nenhuma esperança de uma vida cheia de glória e riqueza terrestre, uma vida livre de tentações e sofrimentos, porém Ele nos mostra o privilégio de uma vida de abnegação, a qual é trilhada com o Salvador. Então nós não estamos sozinhos, Ele está trilhando tudo conosco. Satanás pode trazer sofrimento, mas ele não tem o poder de nos fazer pecar. O máximo que pode fazer é nos provocar. Ele pode nos provocar, mas levar a gente a pecar, ele não tem como fazer isso. Jesus disse que é bem-aventurado o que sofre por amor à justiça. Primeiro, porque dele é o reino dos céus. Em segundo lugar, porque está passando pelo mesmo caminho traçado pelos profetas e também pelos heróis da fé. Quando nós vamos para Hebreus 11, nós vimos pela fé o quanto que as pessoas sofreram, mas o que foi que eles fizeram? Permaneceram com sua fé. Em outro texto, Jesus diz que quem renunciar tudo para o servi-lo ganha 100 vezes mais nessa vida e ainda na eternidade. Então, se a gente renunciar tudo hoje, pelo amor de Cristo, nós vamos também conseguir muito mais, né, na eternidade. Vamos ver o que diz aqui em Marcos 10, que é essa história. Marcos 10. Vamos ver o que diz aqui em Marcos 10, de 20 a 30. Marcos 10, versículo 20 até o 30. Aqui diz a história do jovem rico, do versículo 25. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o amor, disse: só uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aí o versículo 23 diz o seguinte: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrar no reino de Deus os que têm riquezas. Olhe bem. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E mais difícil passar um camelo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando nele o olhar, disse-lhe: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, se existe alguma coisa na sua vida que você está achando que é impossível, aqui na palavra de Deus diz que para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo te deixamos e te seguimos.
tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cetrupo de casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então, se hoje você fosse perseguido, se você hoje perder a sua família, não se importe, porque você vai ter tudo isso em dobro. E com a sua vida, você vai conquistando a sua família, né? Quando pensar que não, que o inimigo pensar que venceu, ele vai ver você e também toda a sua família aos pés de Cristo, e você vai poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim como Josué falou. Além disso, sofrimentos em nosso tempo presente pode nos causar bênção para o futuro. Então, tudo que você está sofrendo hoje, mas no futuro vai ser bênçãos, né? Romanos 8, versículo 18, diz o seguinte, vamos aqui rapidinho, em Romanos 8, 18 diz o seguinte, aqui: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Então, tudo que hoje é sofrimento, não se esqueça, como diz o versículo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem bênção para mim e para você. 2 Coríntios aqui, depois de Romanos, né, tem 1 Coríntios, 2 Coríntios 4, versículo 17, diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, tudo que hoje está sendo perseguições, momentos difíceis, Deus ele está vendo. E são coisas que vêm para que possa fortalecer a nossa fé e nós possamos a cada dia ter esperança que Deus está no comando. Pelos sofrimentos e perseguições, a glória e o caráter de Deus serão manifestados em seus escolhidos. Somos educados e disciplinados na escola de Cristo. Caminharemos por caminhos estreitos, porém participaremos da sua eterna glória. Então, esse mundo, muitas vezes, nós passaremos perseguições, momentos difíceis, tribulações e as coisas cada vez mais se apertando. Não fique triste, porque é sinal que você está sendo preparado para viver uma vida eterna de glória, um futuro onde tudo será totalmente diferente. Então, hoje eu acredito que eu e você, nós precisamos a cada dia, né, sermos fortes, colocarmos a nossa Deus em primeiro lugar em nossa vida, porque sem Deus nós não somos nada, né? E procurar também a cada dia vencer, porque o desânimo ele vem para que a gente possa vacilar em relação à nossa vida com Deus. Que isso não seja o que vem acontecendo na minha vida e na sua vida. Que nós possamos a cada dia colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Temos o nosso momento de comunhão, de oração, de estudo da Bíblia, porque isso vai fazer com que a gente venhamos a conhecer mais a Deus e ter força para vencer as perseguições. Eu quero convidar você agora para nós irmos para Apocalipse 7, o último livro da Bíblia. Apocalipse 7, versículo 14 e 15. Vamos aqui, Apocalipse 7, 14 e 15 diz o seguinte: respondeu-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acha diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Tá vendo? Então aqui está falando da grande tribulação, né? Daquelas pessoas que vieram da grande tribulação. Então, se hoje nós temos uma vida sem problemas, devemos ficar preocupados. Porque no mundo vamos ter algumas tribulações, lutas, dificuldades. Muitas vezes chegando até o fim de você achar que não vai resistir.
mas é Deus lhe preparando, moldando o seu caráter para você viver uma vida com Ele na eternidade. Devemos nos alegrar em meio ao sofrimento, na certeza da recompensa em Deus. Agora eu convido você para nós vermos Provérbios, nosso último livro da Bíblia, né? Nosso último livro de hoje, né? Não é da Bíblia. É o nosso último versículo de hoje, Provérbios 23, versículo 26. Vamos ver o que diz aqui, Provérbios 23, 26, o seguinte: Dai-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Tá vendo? Então Deus hoje Ele pede para mim e para você: dai-me o teu coração. Procure se agradar nos meus caminhos. E nesse momento eu quero fazer um convite a você. Se você ainda não colocou a sua vida nas mãos de Deus, nesse momento eu convido você a tomar essa decisão. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deixe Deus ser Deus no seu coração. Porque nesse mundo é um mundo de perseguições. Nós ligamos a televisão, só vemos tragédias, só vemos coisas acontecendo. E Deus, Ele sofre junto com a gente. Porque Ele não criou a gente para sofrer. Tanto que tem uma coisa que a gente não aceita, é a morte. É a separação da morte. Por quê? Nada disso Deus Ele fez. Mas infelizmente, por causa do pecado, nós sofremos, nós passamos lutas, dificuldades. Mas nesse momento eu convido você, reflita. Coloque Deus no meu lugar. Se possível, se você desejar, nós temos o nosso WhatsApp, deseja tomar um estudo, conhecer um pouco mais. Ou então aí no chat você escreve: eu aceito, quero aprender mais da palavra de Deus. Então eu convido você a colocar a cada dia, peça a Deus: Senhor, me ajude a vencer as perseguições, me ajude a me entregar e a confiar totalmente em Ti. Então, obrigado e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.